Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Cubana. Bora pra aula? Antes de começar a nossa aula, você já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as novidades. Outra novidade bacana também é que agora eu tenho o site do canal, o profaannelise.com.br. Lá no site você pode conferir as novidades do canal, posts exclusivos. Você pode também apoiar o canal lá na minha campanha de vaquinha do Apoia-se e fazer um cadastro que vai te dar um link de acesso ao grupo do Telegram. Nesse grupo eu converso com vocês, mando posts, mando o link do vídeo antes mesmo dele sair aqui do canal para vocês assistirem, enfim. Entra lá, fala para mim o que vocês acharam aí, deixa aqui nos comentários. Esse tema de Revolução Cubana é um tema bastante importante, bastante cobrado nos vestibulares. É um contexto da Guerra Fria, então geralmente as questões que aparecem sobre esse período estão relacionadas ao contexto da Guerra Fria. Aliás, se você ainda não sabe nada sobre esse período, tem um vídeo aqui no canal que pode te ajudar, mas eu estou fazendo agora alguns vídeos que aprofundam, dentro desse contexto, principalmente quando a gente fala de questões dos países da América Latina de forma geral. Podem dar uma olhadinha, eu tenho uma playlist exclusiva só de América Latina e lá eu falo um pouco sobre esses contextos. Bom, mas vamos lá. Eu sempre gosto de falar para vocês sobre antecedentes de algum processo histórico e com a Revolução Cubana não é diferente. Vou falar agora para vocês um pouco sobre o contexto, sobre os antecedentes de Cuba antes da sua chamada Revolução. É importante vocês lembrarem que Cuba foi uma colônia da Espanha e que tinha como uma característica muito forte, um pouco parecido daquilo que acontece no Brasil, a exploração dos seus recursos naturais por meio da mão de obra escravizada e que teve aí um processo de independência também bastante tardio, um processo de abolição da escravidão também bastante tardio, e esse processo de independência ele vem acompanhado de uma intervenção e de uma influência direta muito forte dos Estados Unidos. Se a gente pega aí o mapa, eu vou colocar em algum lugar aqui para vocês, Se a gente pega aqui o mapa de Cuba, a gente pode perceber que ela está muito próxima aos Estados Unidos territorialmente, e essa proximidade, além de tudo, auxilia nessa intervenção. Então a independência cubana ela vai ser feita com o auxílio dos Estados Unidos, e essa intervenção é tão direta que ela é uma intervenção por lei. Nós temos aí a chamada Emenda Platt, que vai garantir a intervenção militar estadunidense caso haja necessidade. Então, de acordo com essa emenda, toda vez que os estadunidenses julgassem necessário, julgassem que os direitos e interesses dos cidadãos estadunidenses estivessem sendo ameaçados, era possível que houvesse a intervenção dos Estados Unidos. Então, basicamente, os Estados Unidos transformam Cuba no seu protetorado quando a gente pensa lá naquele contexto do imperialismo, justamente nesse período do século XIX. Essa emenda vai permanecer em vigor desde a independência de Cuba até 1934, quando ela é desfeita pelo presidente Roosevelt no contexto da política da boa vizinhança. Mesmo com essa mudança, mesmo sem a Emenda Platt estar sendo colocada em prática, nós temos aí os governos seguintes cubanos muito influenciados pela questão estadunidense, muitos deles sendo apoiados e financiados pelos Estados Unidos, e continuamos aí com uma economia bastante característica do período colonial, uma economia que tinha como base aí a monocultura, o latifúndio, a exportação agrícola e, ao mesmo tempo, em que a questão social ficava de lado. A população vivia em condições péssimas de miséria e a desigualdade social era muito forte. Nesse sentido, nós temos aí um governo que se destacou, vamos dizer assim, nesse contexto, que foi o governo de Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista governava com apoio estadunidense e não tinha representatividade popular. Nesse sentido, havia todo um aparelho de repressão contra essa possível oposição. Para vocês terem uma ideia, além da censura da imprensa, você tem a pena de morte e o direito de greve não existia. Então era uma tentativa de controle dessa oposição, enquanto havia toda uma parceria ali, vamos dizer assim, com os Estados Unidos,
principalmente pensando na questão econômica, porque Cuba exportava açúcar e tabaco para os Estados Unidos e a questão social, como eu disse, continuava muito forte porque a desigualdade aumentava, principalmente se a gente pensa na questão dos camponeses, dos trabalhadores rurais. É nesse contexto, então, do governo de Fulgêncio Batista que nós vamos ter aí o início do processo da chamada Revolução Cubana. É interessante vocês entenderem que essas coisas não surgem do nada, né? Isso não começa do nada, mas você tem aí um processo até chegar na tomada de poder em si. Sobre esse processo, a gente vai ter então o início dele em 26 de julho de 1953, com a tentativa de tomada do quartel de Moncada. Essa tentativa, né, ela é feita por Fidel e Raul Castro e outros guerrilheiros que tentam tomar o quartel justamente para pegar as armas e para fazer o seu processo de guerrilha. Acontece que Raul e Fidel são presos naquele momento e essa tentativa é frustrada. Esse processo vai ficar conhecido como Movimento de 26 de Julho. Depois de preso, então, em 1955, o Fidel e o Raul Castro são anistiados, são perdoados e vão para o México, onde começam a mobilizar pessoas, a fazer estratégias de guerrilha para retornar a Cuba, tentando tomar o poder e tirar Fulgêncio Batista do governo. Lá no México, Fidel e Raul Castro unem outras pessoas e formam um movimento chamado 26 de Julho, em alusão a essa tentativa de tomada do quartel de Moncada. Em 56, o Fidel e os seus companheiros se unem para, então, chegar na ilha de Cuba, invadir Cuba. Saem do México, descem, então, na ilha e fazem ali uma tentativa de tomada, então, de poder. Fidel e os seus companheiros são duramente reprimidos, muitos morrem e os sobreviventes, incluindo Fidel, Raul Castro, se refugiam em Serra Maestra, que é um local bastante importante ali de localização cubana. E em Serra Maestra iniciam novamente a sua organização de guerrilha. Em Serra Maestra se unem a Fidel e seu irmão Raul Castro, o argentino Ernesto Che Guevara e o Camilo Cienfuegos, que vão ser os personagens aí de destaque na Revolução Cubana. Entre 1956 e 1958, existem diversos ataques a quartéis do interior cubano. Esses ataques eram feitos justamente para conseguir juntar armas para a guerrilha e também para mostrar ali para a população que existia um movimento contrário ao governo ditatorial de Fulgêncio Batista. Esses ataques também vieram acompanhados da reunião de outros colaboradores para o movimento. Enquanto também esses ataques eram feitos, esse adentramento no interior acontecia, Fidel, Raul, Che Guevara, né, Cienfuegos, esse movimento também acabou distribuindo terras para os camponeses, chamando a atenção dessa população e divulgando essas ideias. Em 1º de janeiro de 1959, já com esses anos de experiência de guerrilha, o grupo liderado por Fidel Castro adentra então a cidade de Havana e tira Fulgêncio Batista do poder. O Fulgêncio Batista foge para a República Dominicana e esse é o momento que nós conhecemos como a Revolução Cubana. Interessante entender que nesse contexto de tomada de poder ainda não havia um posicionamento claro sobre a questão desse movimento ser socialista ou estar alinhado à União Soviética. É importante que vocês saibam que esse primeiro momento ele estava mais relacionado às condições internas de Cuba e as mudanças e as transformações sociais que Fidel Castro, o seu irmão, né, e os guerrilheiros vão fazer nesse momento eram as reivindicações que existiam ali desses guerrilheiros e não havia um posicionamento claro ainda diante da questão do socialismo. Estamos falando aqui de um momento da Guerra Fria. Isso vai acontecer um pouco mais à frente, mas é legal que vocês entendam esse processo. Quais foram então as transformações que ocorrem logo da tomada de poder? Logo no primeiro momento, nós temos aí a nacionalização das empresas estrangeiras, principalmente aquelas que traziam maior destaque para a economia, como por exemplo setores da energia e da comunicação. Esse tipo de atitude já incomodava logo de cara os estadunidenses. Outra questão importante que ocorre é a reforma agrária, é a distribuição de terras,
que era um grande incômodo e um questionamento dos guerrilheiros. Nós temos também um discurso muito forte anticolonialista, afinal existia essa intervenção espanhola e depois dos Estados Unidos durante muitos anos, então esse era um discurso forte para os revolucionários. De forma geral, não só essas mudanças ocorrem logo após a Revolução, mas nós também temos mudanças sociais importantes que ocorreram ao longo do tempo. Outra mudança importante é na questão da saúde, a medicina, né? O estudo da medicina se torna um destaque em Cuba. Inclusive, nós temos hoje profissionais médicos cubanos que vão para outros países prestar serviços. Nós temos também na questão de saúde, né? A diminuição da mortalidade infantil, algo que antes da Revolução era um fator de destaque. Também temos as altas taxas de alfabetização. Então, educação, saúde aí tiveram essas alterações com a Revolução. Bom, como eu disse para vocês logo de início, não existe um posicionamento claro relacionado ao socialismo ou à União Soviética em si. Lembra que a gente está falando de um contexto de Guerra Fria, que era muito importante esse posicionamento. Mas em 1960, num discurso da Assembleia das Nações Unidas, um discurso de 4 horas, Fidel Castro vai criticar fortemente os Estados Unidos, se posicionar anti-imperialista nesse sentido e basicamente se posicionando alinhado aí à União Soviética e aos princípios socialistas. Esse discurso vai trazer aí mais forte então a oposição estadunidense e é a partir desse contexto que nós temos então os embargos dos Estados Unidos a Cuba, ou seja, o que isso significa? A partir desse contexto, os Estados Unidos não terá mais relações comerciais com Cuba e vai trazer para esse lado também todos aqueles países que estavam alinhados ao capitalismo, aos Estados Unidos. Com esse alinhamento, a União Soviética passa a ser o principal parceiro comercial de Cuba, dando ali financeiramente e tecnicamente estrutura para o desenvolvimento cubano, alinhado aí a esses moldes soviéticos nesse contexto. Inclusive, devido a essa parceria, a União Soviética vai ter a permissão de instalar mísseis na ilha de Cuba. Estamos falando do contexto da Guerra Fria novamente, estamos falando que territorialmente Cuba está muito próximo dos Estados Unidos, então aqui, nesse contexto, é que se instala a chamada crise dos mísseis. Então, nesse contexto, a gente tem aí 15 dias muito intensos e tensos, de uma possível guerra nuclear. Foi o momento mais forte que a Guerra Fria chegou de uma guerra em si, de um conflito nuclear em si. Os Estados Unidos, devido a essa questão dos mísseis em Cuba, declara o bloqueio aeronaval entre Cuba e os Estados Unidos. Existe todo um contexto forte de pressão, mas ao final das contas, os soviéticos retiram os mísseis da ilha de Cuba. Esse fato não vai ficar esquecido e aí os Estados Unidos somente reforça esse bloqueio ao longo das décadas então. Esse contexto também faz com que os Estados Unidos reforcem ainda mais o seu discurso anticomunismo, principalmente levando mensagens aos estadunidenses e ao povo cubano também de que a revolução ela não ia trazer nenhum tipo de desenvolvimento. Nós temos nesse contexto muitos cubanos que saem da ilha e vão até os Estados Unidos, fogem de lá com o apoio dos estadunidenses. E também, quando a gente pensa na questão econômica, os Estados Unidos, na década de 60, cria o programa chamado Aliança para o Progresso, que basicamente emprestava, fazia grandes empréstimos de dinheiro aos países latino-americanos, com o objetivo também de influenciar esses países para um alinhamento ao capitalismo e para que a Revolução Cubana não influenciasse outros países, por exemplo. Importante ressaltar também que durante esses anos de implantação, vamos dizer assim, da Revolução em Cuba, nós temos um partido único, até os dias de hoje. Nós tivemos também a censura, à imprensa, a censura a qualquer tipo de oposição em solo cubano e, inclusive, a pena de morte por fuzilamento que vigorou até 2003 em território cubano. Quando a gente pensa, então, lá no final da década de 80, com o fim da União Soviética, Cuba perde o seu principal parceiro econômico e nós vamos ter aí um período da década de 80, início da década de 90 em Cuba, chamado de período
período especial. Foi um período em que itens básicos da alimentação acabaram faltando, né, do combustível, por conta, né, dessa crise na União Soviética. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuavam com um embargo muito forte sobre o território cubano, embargo econômico. Na década de 90, esse embargo vai se intensificar, principalmente depois de um episódio de uma baixa de um avião estadunidense que estava próximo ao território cubano. Como represália, os Estados Unidos vai criar uma lei que vai defender que qualquer empresa que tivesse negociações, comércio com Cuba, vai perder as suas negociações com os Estados Unidos, que era uma ameaça, né, nesse sentido para essas empresas, e esses embargos ficam cada vez mais fortes. Entrando na década de 2000, dos anos 2000, nós temos a aproximação de Fidel Castro com presidentes aqui da América do Sul, principalmente uma aproximação forte com a Bolívia. Quando nós entramos aí em 2008, nós temos a sucessão de poder. Fidel Castro, então, passa o comando do governo cubano ao seu irmão, Raul Castro. Em 2015, nós temos pela primeira vez em muito tempo a abertura da embaixada norte-americana em Cuba, novamente. Em 2016, nós temos a visita do presidente norte-americano Barack Obama à ilha de Cuba. E no mesmo ano, morre então Fidel Castro, o líder da Revolução Cubana e que por muito tempo era o líder do governo cubano também. Só para finalizar, em 2018, Raul Castro transfere o poder político para Miguel Díaz-Canel, que faz algumas reformas na Constituição cubana. Uma dessas mudanças é a ampliação na existência de outros negócios e na questão da propriedade privada. Então vocês podem aí perceber que a Revolução Cubana, ela não para ali, ela não é apenas um evento específico de 1959, mas ela tem aí consequências, heranças até os dias atuais. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, sugestões. Compartilha esse vídeo para quem você acha que vai ser importante, que está precisando aprender um pouquinho mais sobre a Revolução Cubana. E até a próxima aula.